Uma boa noite a todos. Vamos dar início agora à nossa palestra com Paulo César Matias e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Chegando no final do ano, né? Mais um ano está terminando. E a gente se pergunta como foi toda essa fase que a gente já passou desse ano. Muitas coisas acontecem conosco, muitas coisas fazem com que a gente tome decisões diferentes, mas uma das coisas maiores que a gente busca é uma paz, é uma tranquilidade, é conseguir os nossos objetivos, é procurar compreender melhor a nossa existência. E a gente pergunta, qual a necessidade de tudo isso? A necessidade está em evoluirmos, compreendermos o Evangelho do nosso Mestre Jesus e evoluirmos como ser espiritual que somos. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós, dia a dia, estamos aprendendo algo novo. Algumas pessoas, elas parecem repetir, né? Passa o dia, um dia, mas elas não veem muitas novidades. Outras já acontecem fatos diferentes e ela tem que enfrentar as situações diferentes, e essas situações diferentes faz com que ela tome decisões que muitas vezes vão refletir lá na frente. E nós? Nós que buscamos compreender melhor o Evangelho de Jesus, nós buscamos estudar a realidade da vida. O que nós precisamos para melhorar? Afinal de contas, o Evangelho que Jesus nos traz, que é a Boa Nova, quando ele veio anunciá-la, ele vai falar em parábolas para nós, explicando para nós algumas coisas que nós só estamos compreendendo agora. Muitos ainda já reencarnaram, desencarnaram várias vezes. Outros repetindo as lições, né? Bem, renasce na Terra, aí se envolve com umas tramas, se envolve com o mundo e aí passa a viver essa existência numa situação delicada. E aí, como que eu posso aproveitar então melhor a minha encarnação? Como que eu posso aproveitar melhor os meus momentos agora aqui presente? Lógico, se eu me iludo com o mundo, ou seja, se eu me deixo envolver com o mundo, eu vou me envolver com os problemas que esse mundo pode me afetar. Então, vamos dizer assim, dificuldades que nos encontramos perante o dia a dia. Desafios para encontrarmos soluções para que a gente possa resolver problemas que a gente está buscando. Muitas vezes, soluções que a gente não encontra porque queremos tais condições e não temos. E a gente fica naquelas perguntas, por quê? Por quê? E que acontece isso? Por que acontece aquilo? Muitas pessoas, elas estão então envolvidas com o mundo que não se apercebem da realidade espiritual, porque se envolvem muito com a matéria. Tenho que ir, fazer, conquistar, realizar, não me importa, eu tenho que simplesmente eu. Quero isso, quero aquilo, quero ter aquilo. E passa-se o tempo. E muitas vezes acontece algumas coisas na vida da pessoa em que ela dá um basta, um para. Sabe, de repente, uma doença, de repente, uma perca, de repente, algo que você estimava, você acaba sofrendo, perdendo, não importa. Ali há uma reação natural nossa de tentar entender realmente o que está acontecendo. Por que, pai, está acontecendo isso? Minha vida estava tão boa. Eu fazia minhas coisas, realizava tudo que eu precisava. E agora, de repente, surgiu esse problema, surgiu essa dificuldade. E as perguntas que nós fazemos, muitas vezes, queremos somente as respostas das soluções, para que voltemos a estar fazendo as mesmas coisas que anteriormente.
Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, Ele nos coloca algumas pedras em nosso caminho para que nós possamos saber como desviar, como passar por elas. Porque cada etapa que nós superamos, nós aprendemos alguma coisa. Você passa por um momento de dificuldade, você aprende a lidar com aquela dificuldade e depois você cresce. Se a mesma dificuldade vier repetir novamente, tranquilo, você já sabe como lidar com aquilo. Ótimo. E a vida vai nos ensinando através das coisas que nós vamos vivenciando. Agora, não seria muito mais fácil a gente conseguir passar por essas tribulações da vida se a gente tivesse um pouquinho mais de compreensão? Digo compreensão no sentido de entender o porquê acontecem essas coisas. Uma das coisas é que a gente simplesmente está lá no dia a dia, fazendo aquelas nossas tarefas, e aparece alguma pessoa na sua vida, de repente transforma, ou alguma coisa de envolvimento, não importa. Alguma coisa acontece e você tem que saber lidar, e você muitas vezes não está entendendo por que tem que lidar com aquilo. Fica difícil. Aí, quando nós começamos a estudar o porquê das coisas acontecem, existe uma lei que chama de atração e afinidade, onde aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, parece-nos que existe algo por trás de tudo isso que quer nos ensinar alguma coisa. Para que a gente não perca a nossa, vamos dizer, a nossa encarnação, a nossa existência atual, para que a gente possa aprender alguma coisa agora, nesse instante. Então, aí é a pergunta que devemos fazer. O porquê estou passando por esta fase? O que Deus quer me ensinar? O que eu não estou fazendo corretamente que estou enfrentando isto? Algumas vezes vocês não vão encontrar uma resposta imediata nessa existência, porque pode ser de uma outra existência. De repente você convive com uma pessoa que é muito difícil de você lidar com ela, porque é um parente, é um irmão, é um tio, não sei, alguém que está ligada com você e que você ali sente que tem muito trabalho, porque essa pessoa tem muita dificuldade, problemas e você está envolvido com ela. Mais fácil seria se simplesmente eu tivesse a minha casinha, eu tivesse o meu lar, eu tivesse, uma condição financeira boa, e aí eu pudesse passear, sabe, viver a vida assim. Horas. Qual é o objetivo nosso de estar aqui? Comer, beber, dormir, passear, se divertir? Não. Tem um objetivo maior que a gente está aqui. E esse objetivo é de cada um aprender a lidar e se conhecer. Para isso, eu preciso enfrentar aquilo que eu desconheço, eu preciso descobrir como lidar com isso e transformar a minha forma de pensar sobre aquele assunto. E aí surgem as sensações, os prazeres que o corpo dá, as coisas que a gente vivencia, as experiências que temos de reflexões da vida, de coisas que nós já experimentamos, e aí continuando a gente começa a sempre buscar coisas positivas, boas, mas e as negativas? Todo mundo foge dela, ninguém quer enfrentá-las, porque é dolorido, é algo que nos traz um bem, e a gente fica se perguntando, então como vou lidar com isso? Jesus veio nos ensinar, ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, siga-me, meu fardo é leve. E quando ele fala nessa forma, ele quis mostrar para nós que existe uma coisa diferente, além das coisas materiais que nós estamos vivenciando. Existe algo maior. Quando ele fala assim, meu fardo é leve, ele quer dizer que algo melhor eu posso ter se eu compreender como lidar com as coisas que ele ensinou.
amar. Ele fala do amor. Mas esse amar, para nós, muitas vezes, é incompreensível no sentido de como eu devo amar. Eu amo minha mulher, eu amo meus filhos, eu amo a minha casa, eu amo meu carro, eu amo meu dinheiro. Nossa, a gente ama. E esse amor, muitas vezes, é um amor de apego. É um amor que diga assim, eu preciso, então eu amo porque aquilo é bom para mim. Se tirar de mim, eu fico muito chateado, muito nervoso, fico com raiva. Então, o que acontece? Existe algo que eu preciso entender, porque se Jesus nos fala que o amor, ele é algo sublime, que ele é incondicional, não coloca condição nenhuma, e que quando eu perco algo que eu amo, eu me sinto mal, então, ainda aí, eu preciso entender o que é o amor. Eu preciso entender o porquê eu passo, então, pelas dores. Vamos voltar um pouquinho no nosso tempo. O homem, na sua criação, quando ainda na sua ignorância, nas primeiras encarnações, ele agia por instinto. Mais pelos instintos do que propriamente pensar, porque ele estava desenvolvendo. Mas à medida que ele foi desenvolvendo a sua inteligência, percebendo outras coisas que lhe traziam mais prazeres, melhores condições, ele acessou aquilo para ele. E aquilo fez com que ele pudesse se sentir melhor, mais feliz. A ideia do mundo espiritual ainda estava longe. Né? A gente acreditava nos deuses, acreditava nas coisas que a gente desconfiava. O que é o trovão, o sol, as coisas que a gente não compreendia, existia algo maior. E a gente dava aquilo lá como algo superior. É lógico, né? Veio Moisés, veio nos ensinar, trouxe os 10 mandamentos, né? Que foi trazido. Veio as leis mosaicas, porque foi uma necessidade na época, porque que o povo estava sob a escravidão, né? E aí foram libertos. E aí, tudo isso no seu tempo. Hoje, nós temos uma condição melhor. Mas muitos ainda estão tendo as encarnações como se fosse daquela época. Imagina você, uma pessoa que naquela época reencarnou e ela demorou muito tempo reencarnando e voltando e nascendo novamente e repetindo as mesmas lições. Hoje ela permaneceria da mesma forma que na época de Jesus, porque ainda não está em condições de compreender as coisas do Espírito. Então, para ela, as coisas materiais são mais importantes. Os valores que ela tem de posse é o mais importante para ela. E a gente vê que existe um grau de diferença de pessoas entre nós muito grande. Outras já vêm vindo para nascer aqui com uma condição até mais superior do que aqueles que estavam. São espíritos que estão renascendo e você olha assim, nossa, a capacidade que esse espírito tem já consegue desenvolver uma leitura, já consegue resolver coisas matemáticas, consegue, de repente, fazer música, compor, tocar ou coisa parecida. Aí você diz assim, nossa, como que Deus faz isso? Não somos todos iguais? Sim, somos todos iguais, mas cada um está seguindo o seu caminho, conforme aquilo que ele aproveita. E é por isso que Jesus fala que o caminho que ele ensina é o melhor. Porque quando eu começo a buscar compreender a mim mesmo, eu começo a sair do mundo externo e perceber-me aqui agora, o que eu estou fazendo, para que eu estou aqui, o que tem que fazer. Então, é algo que nós precisamos começar a nos estudar. A gente fala muito assim de reforma íntima, né? Eu preciso fazer uma reforma íntima. Que reforma é essa? Se é íntima, é algo dentro. Se é algo dentro, eu tenho que enxergar aqui dentro de mim. Para mim enxergar a mim mesmo, eu tenho que tirar uma coisa que é muito difícil, que é o nosso orgulho.
que é aquela trave que veda os nossos olhos, que não deixa ver o quê? Os nossos defeitos. Espera aí, vamos tentar entender um pouquinho. Eu vou reencarno, eu tenho uma experiência, de repente eu gosto daquele trabalho que eu estava fazendo, e eu dou aquela força naquele trabalho, eu acredito, e aquilo é bom para mim, e de repente alguém me tira tudo aquilo que eu conquistei. Logicamente, você vai se sentir traído, vai se sentir magoado, porque você deu um valor àquilo que você projetou, que você trabalhou, que você conquistou, e aí você perdeu. Então, nessa perca, surgiu em você algo que não era agradável, porque você não gostou de ter perdido. Então, vamos assimilar aí um pouquinho. Quer dizer que, às vezes, nós damos um valor maior para algo que nós estamos lidando do que algo que é a parte de entender o desapego. Aí vai falar assim, Paulo, mas não está certo, né? Porque se a pessoa conquista, ela tem... Sim, concordo com vocês. Né? Trabalhou, conquistou, conseguiu tudo aquilo. Mas a questão não é isto. Eu pergunto, o que é o maior valor? É o que você conquistou, aquilo que você idealizou, ou a forma que você conseguiu conquistar? Porque uma coisa é você obter aquilo que você almeja. Outra coisa é como você conseguiu obter aquilo que você almeja. É diferente. Lembro eu num trabalho, que eu trabalho com parte gráfica, eu colocava tudo no computador, todas as artes, tudo que eu fazia. Aí chegou uma pessoa em casa, sei lá, uma energia muito densa, pesada, invejosa, e de repente o meu computador deu pau. Pifou. E eu perdi todo o serviço que eu tinha. Num momento, gente, eu pensei comigo, sabe o que é você criar uma arte do início ao fim? E depois você olhar e falar assim, quantas artes eu não fiz e agora eu perdi? Aí eu senti algo e eu respirei fundo e eu disse assim para mim mesmo, não vou ficar desanimado. Vou começar de novo e vou fazer melhor ainda. Porque se eu já fiz uma vez, eu posso fazer a segunda e até melhor. E aquilo serviu como ânimo para mim poder dar força para que eu não me deixasse levar por aquele momento desagradável da perca. Às vezes acontece isso conosco. Nós valorizamos muito alguma coisa que nós temos e perdemos ela. E ao perder, nós dizemos assim, o meu mundo acabou. Tudo acabou. Agora não tem mais jeito. Vou fazer o quê? A questão está que a gente valoriza muitas vezes as coisas erradas. Porque o maior valor é aquele que nós levamos, né? E que nós sabemos que, como diz Jesus, né? As traças não comem e a ferrugem não corrói. Né? Esses valores, por que eu estou falando isso? Porque se eu desencarnar agora, eu vou deixar todas as coisas que eu conquistei materialmente. Eu vou embora. E aí? Se eu tiver com o meu pensamento apegado àquelas coisas materiais, eu vou ficar sofrendo lá no plano espiritual. Até mesmo não vou querer nem sair daqui. Eu vou querer ficar ali. Talvez, se foi alguém que tirou, eu vou lá obsidiar essa pessoa. Eu vou querer justiça. E aí cria aquela briga, aquela energia ruim. Então, a energia do amor é a energia do desapego, do desinteresse. Uma energia que nós temos dentro de nós, que nós estamos fazendo com que ela modifique, transforme. Ela é latente, ela está lá dentro. À medida que nós vamos tendo as experiências um com o outro, nós vamos aprendendo a entender como isso se dá em nós. Por isso, a reforma íntima é necessária no sentido de que
de nós podermos observar a nós mesmos. É difícil olhar para dentro de nós. É mais fácil olhar para o defeito do outro, criticar o outro, do que eu aceitar que eu sou daquele jeito. Esse é o nosso orgulho, né? Que a gente não aceita que a pessoa venha e diga que você é assim, você faz isso, você faz aquilo. E aí você começa a ficar fugindo da sua realidade. Essa fuga é algo que a gente faz naturalmente quando a gente ainda não consegue despertar nós como ser espiritual que somos. Só depois que desencarnamos é que nós tomamos noção disso. E aí, muitas vezes é tarde, temos que voltar novamente para continuar a nossa lição. Aí eu pergunto, então, por que não podemos fazer agora, já, nesse instante? Claro, posso, se eu começar a me aceitar como eu sou. Ora, para mim me aceitar como eu sou, eu tenho que me conhecer que eu tenho vícios, tenho defeitos. Eu erro, gente. Não sou perfeito. Porque se fosse perfeito, não estaríamos aqui, neste mundo que se diz provas e expiações. Um mundo de aprendizado. Se é um mundo de aprendizado, todos estamos aprendendo, em graus diferentes. Como eu falei, tem espíritos ainda começando a aprender, outros já caminhando, já começaram, e outros mais evoluídos. Mas todos nós estamos juntos. E é importante porque podemos trocar experiências, aprender com o outro, mas não olhar para o outro simplesmente pelo que ele tem, ou pelo que ele conquistou. Não! Isso não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai criar em mim a inveja, aquela arrogância, aquela coisa que não é boa. E a gente sabe que tudo aquilo que nos faz mal, nos traz aquela sensação ruim, geralmente está ligado às coisas de querer, ter, poder, que nós almejamos nas coisas mais da matéria. Por isso que também Jesus nos fala, né? Servir a Deus e a Mamon. Quando a gente entende que nós estamos na Terra, nós estamos aqui na matéria, precisamos comer, beber, dormir. Sim, precisamos nos alimentar, precisamos fazer as coisas naturalmente. O corpo assim pede. Se eu não fizer nada, eu não vou ter condições de viver. Mas a questão está como eu vivo, como eu passo o meu dia a dia, como eu ajo junto com o outro, o que eu penso quando o outro vem falar comigo, quais ideias que surgem em minha cabeça. Será que no meu dia a dia eu estou mais recebendo informações e não estou sabendo lidar com aquilo? Porque a gente recebe muito. E a gente, muitas vezes, acredita e faz daquilo uma verdade. Informações que são nos dadas hoje, com maior facilidade, através da internet, né? Aí a pessoa ouve lá uma notícia, né? Aí ela, nossa, aconteceu isso, e ela já corre passar para o outro. Mas quando vai ver, era um fake. Não era verdadeiro. E aí a pessoa não está mais buscando, ela simplesmente começa a perceber que essas informações ela fazia anteriormente. Olha só, hoje a gente fala do fake news, né? Que as pessoas recebem informação e a gente tem que buscar ver se é verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes a gente acreditava naquilo que nos dizia e tomava aquilo como verdade. Hoje nós começamos então a mudar e a gente começa a buscar respostas. Respostas de que está certo, está errado, faz bem, não faz bem. Por que eu devo agir assim? Devo aceitar? Essas perguntas deveríamos estar fazendo todo momento para podermos começar a voltar para dentro de nós. Esse é o momento de você começar a fazer uma reflexão sobre sua vida, sobre o que você pensa, sobre o que você faz. Aí você começa a parar. A pessoa te xingou, a pessoa te ofendeu. Mas por que ela te ofendeu? Será que ela falou aquilo porque ela estava com raiva? Ou porque você
tem algumas atitudes iguais àquilo que ela está falando. Eu devo entrar na mesma frequência vibratória, no mesmo pensamento que ela. Afinal de contas, ela me ofendeu, eu vou também ofendê-la. Não é? Ela fez mal para mim, falou alguma coisa que não me agradou, eu vou também deixar na mesma altura. Não. Jesus já nos fala que nós devemos perdoar. Nossa, é sempre Jesus ensinando nós, né? Perdoar os inimigos, perdoar as pessoas. E aí eu pergunto, mas por que eu devo perdoar? Horas. Quando eu não perdoo, eu estou sintonizado com a mesma energia da outra pessoa. Eu estou com raiva, estou com ódio, eu não gostei, eu quero que ela sofra e pague pelo aquilo que ela fez. Tudo isso eu estou gerando dentro de mim. É um pensamento meu. E aquilo está criando uma onda, uma energia em mim. O beneficiado quem é? Sou eu. Pelo aquilo que eu estou pensando. Então, quando Jesus nos fala para perdoar, é para que a gente possa tirar isso de nós. Olha que coisa. Então, quer dizer que à medida em que eu começo a me ver, entender a mim mesmo, eu começo a compreender o meu irmão. Porque eu erro. Eu sei, eu faço coisas que não são agradáveis. Mas, se eu começar a conscientizar dessas coisas que eu faço, entender que eu faço por motivos talvez banais, porque eu acreditava naquilo, que aquilo lá era bom, ou eu dava força para aquilo, porque achava que aquilo ia ser algo que ia me trazer uma felicidade. E aí eu percebo que isso não é uma realidade, porque a verdadeira felicidade não é aquilo que eu vou pegar lá fora, não é aquilo que o outro vai me dar, mas é a felicidade que está dentro de mim. Essa é a verdadeira felicidade, porque não vai importar se eu desencarnar hoje ou amanhã, eu vou estar bem comigo. Então, entender que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos atraindo. Se minha vida não está boa, é porque algo eu não estou fazendo corretamente. Mas, Paulo, eu sei de muitas pessoas que elas procuram fazer o bem e nunca dá certo. Tem que pensar um pouquinho. Às vezes, a pessoa acha que fazendo bem, simplesmente auxiliando, vou lá fazer isso, mas ela não muda interiormente. O que ela pôs na cabeça é que fazendo o bem eu vou receber o bem em troca. Sim, você vai receber, desde que você esteja aberto a receber isso. Como assim? Ora, não adianta eu fazer algo para alguém, querendo ajudar, tudo mais, pensando que as pessoas vão bater palma para mim, que eu vou falar que eu fiz isso, porque você já, como diz Jesus, já recebeu sua recompensa. Que recompensa é essa? É o aplauso, saber que todo mundo, para contar para todo mundo que você fez as coisas daquela forma, que você está ajudando. Então, não é isso. Então, é aquilo, novamente Jesus fala, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Horas. Então, eu tenho que buscar entender que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de coração, sem esperar ninguém para aplaudir ou ouvir. Eu tenho que fazer como se fosse eu no lugar do outro. Isso é o verdadeiro sentido de compreender o amor que está dentro de nós, que vai brotando. Sabe, aquela ternura que você sente, aquela paixão, aquela coisa boa por uma outra pessoa, quando você gosta dela, seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, não importa. Agora, imagina você sentindo isso também para aquelas pessoas que você desconhece. Nossa, Paulo, é meio complicado, porque eu não sei a pessoa, não sei nem da índole da pessoa, não sei como que ela é. Por que eu vou sentir a mesma coisa pela pessoa? Porque se o Pai é Deus e nós somos irmãos, todos nós deveríamos nos amar como irmãos. Não é porque é o irmão consanguíneo que está junto com você na mesma família. Não. Aquele outro talvez mereça muito mais compaixão do que o familiar. Por quê? Está sofrendo. Por que foi abandonado?
Porque não tem ninguém que o ajude. E aí, pergunto, como que eu vou fazer? Vá de encontro a ele. Mas, Paulo, sair do meu lar, ir de encontro àquelas pessoas necessitadas, é difícil para mim. Sim, talvez. Mas se você fizer uma experiência com você, quanto que você pode aprender com você? Vai de encontro a uma pessoa e tenta sentir se vocês têm aquela repulsa, como que você se sente. A energia da pessoa pode ser terrível, ruim. Lógico, tem uma sua forma, porque ela também tem o jeito dela. Ela vive, acredita e pensa, então ela emite a energia dela. Só que, quando você vai de encontro a ela, você vai com aquela ternura de buscar auxiliar e não entrar naquela sintonia. É entender que cada um de nós é diferente, que quando essa pessoa vem até nós, mesmo que ela venha, vamos dizer assim, com bruta, falando alguma coisa, né? Mesmo que ela venha isso, você saiba lidar com aquela energia para aquilo não te fazer mal. Não entrar na mesma sintonia, porque se a pessoa te ofende, uma coisa que veio aqui, faz um teste um dia com vocês mesmo, sai na sua casa, vai na rua e fala bom dia para as pessoas. Algumas pessoas irão responder bom dia. Automaticamente você vai se falar uma coisa gostosa. Aí se você cruzar com uma pessoa e a pessoa falar, olhar com a cara feia, bom dia, nada. E você como vai se sentir? Derrubado. Algumas pessoas sentem assim. Puxa vida, eu fui com tanto carinho para poder falar para ela e ela de repente veio com essas palavras. Você se deixou envolver. E você está aprendendo. Como assim aprendendo? Agora você vai saber lidar com essa energia. Toda vez que alguém te ofender, você, receber o impacto daquela energia é ruim, tá? Mas eu sei como lidar agora. Deixo ir. Não vou segurar esse lixo dentro de mim. E não vou alimentar esse lixo também. Porque quando eu fico pensando, mais eu alimento o lixo que eu recebi. Eu estou aprendendo comigo. Eu tenho muito para aprender comigo. E juntamente com os outros que estão ao meu lado. Eu preciso somente entender como eu devo trabalhar isso, eu e o próximo. Talvez o próximo não vá te compreender. Não importa. Talvez ele tenha um mundinho dele, por mais que você tente explicar alguma coisa que você já conheça, ele não vai dar a mínima. Mas pouco importa. Jogue a semente. Não tente forçar alguém a crer naquilo que você acredita. Porque ele está no estágio de aprendizado dele. Temos que respeitar cada um. Assim como você gostaria de ser respeitado. Então, tudo aquilo que eu faço, eu também recebo. Tudo que eu quero receber é a mesma forma. Buscando trabalhar comigo. Aí eu vou conhecendo. Tentando lidar com o meu dia a dia. Quando alguém me ofende, quando alguém me diz que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, e procurar estudar um pouquinho a mim mesmo. Isso vai fazer com que eu comece a tomar consciência do meu eu ser espiritual. E eu trabalhando com isso, não vou me sentir ofendido, magoado, pelo contrário, eu vou orar pelo outro. Orar é. Porque se eu me sinto ofendido, magoado, e critico, e jogo de volta, eu sintonizei, estou na mesma energia. Se eu consigo fazer com que ele não receba aquela energia ruim, de raiva minha, de desprezo porque ele me ofendeu, e eu lanço uma energia de Senhor, auxilia-me, ajuda. Senhor, Pai, eu rogo ao Senhor que o Senhor possa me ajudar a vibrar positivo para ele. Ele tem uns pensamentos terríveis, mas eu sei, Senhor. E você está fazendo o que nesse momento? Você está mudando a sua vibração. E você está ajudando a pessoa.
Você não está empurrando ela mais para o fundo do poço. Aí você vê uma notícia que a pessoa matou ciclano. Foi terrível. Aí você já julga, pré-julga, condena e começa a emitir. Já pensou quantas pessoas que assistiu a mesma notícia estão jogando energia para aquele ser? Terrível. Talvez no desespero, por uma necessidade, por se drogar por alguma coisa, por ir por um caminho errôneo, porque quando ele reencarnou não teve uma pessoa que pudesse orientar, não teve um pai, uma mãe, ele se desviou, ele precisava de assistência de alguém para poder... Nossa, existem N motivos para alguém seguir o mau caminho. Desde a sua ignorância por não compreender, não entender, ainda um espírito que está aprendendo, e disso, as pessoas que estão fazendo com que ela se deixe arrastar por esse caminho. Então, somos nós responsáveis um pelo outro. Não adianta você falar assim, mas o problema é dele, eu nem conheço ele. Não. Porque se fosse invertido o caso e fosse você lá, como que você se sentiria? Chato, é dolorido, gente. Quando a gente começa a observar isso, entender que o nosso irmão poderia ser nós mesmos. Então, quando eu começo a mudar isso, você vai entender por que Jesus veio até nós por amor. Por quê? Jesus, um espírito de luz, um espírito de alta hierarquia, vem até nós num corpo que ele tinha uma condição muito maior, teve que reduzir sua luz para poder vir reencarnar no corpo, passar pelo que passou para poder ensinar, trazer esses ensinamentos. E nós, muitas vezes, não compreendemos isso. Quando nós começamos a treinar o amor, começamos a fazer isso acontecer, as coisas da vida da gente começam a mudar. Tranquilo. Você vai começar a sentir paz, tranquilidade. Você vai compreender. Muitas vezes você poderá falar assim, Paulo, mas eu estou passando por essa prova, está difícil para mim. Passa. Tudo passa, mas persevere, sabe? Não tente falar que Deus está te punindo. Não pense assim, não. Porque lá atrás nós já erramos tanto, nós já fizemos tanta coisa de ruim. Já matamos, se imaginar, nós já fizemos. Hoje nós estamos buscando modificar isso. E para sermos merecedores de um mundo de regeneração, um mundo feliz, um mundo melhor que esse, eu preciso fazer a minha parte. Bem-aventurados, os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. São as pessoas boas, compreensivas, que sabem, entendem, que buscam melhorar. Então, se você já está fazendo isso, ponto positivo. Se você está despertando, ótimo, não tem problema. Agora, se você está pelo mundo ainda, infelizmente, o mundo vai te ensinar. Porque a Terra é, sim, um mundo de aprendizado. Muitas dores e sofrimento que são necessários para despertar a nossa consciência, para entender outras coisas. Porque se não fosse pela dor, nós faríamos muitas coisas erradas. E aí nós vamos aprendendo, e existe a dor física, a necessidade do corpo, para a gente compreender também a parte moral. E tem o sofrimento moral, que quando o espírito já está num grau melhor, começa a lutar consigo mesmo para poder superar os seus defeitos. É uma luta de cada um. Cada um. E nós busquemos isso através da prece e da oração, que é um meio de a gente conseguir crescer. Você vai falar assim, mas como assim? Deus nos ama muito, gente, muito, muito. Nós temos, assim, aquela ligação direta com Ele. Quando nós fazemos a prece e a oração, nós nos sintonizamos com Ele. E a ajuda vem de imediato. Sim. Mas o que você pede na oração? Aí conta. Como você pede, para que você pede, isso conta. Então,
busca pedir força para que você possa superar os seus defeitos, compreender aquilo que você sofre, porque você sente ódio, raiva, porque você sente inveja, porque você sente medo, porque você sente as sensações que são desagradáveis. Buscar interiorizar isso dentro de você e tentar perguntar, as respostas virão. E aí você vai começar a se esclarecer. E à medida que, como Jesus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro, porque você sabe lidar. É como alguém que vai entrar num quarto escuro, luz apagada. Ele abre a porta e põe lá dentro. Ele vai entrar assim devagarzinho, tateando, sem saber onde lidar, não sabe o que tem na frente. Liga a luz, põe ele lá, ele começa a andar, sabe onde estão os móveis e tudo mais. Apaga a luz, pede para ele atravessar. Ele atravessa com segurança, mesmo no escuro, porque ele sabe. Assim somos nós. Quando nos desconhecemos, fica mais difícil, temos medos, receios, não sabemos como lidar com as coisas. À medida em que nós começamos, então, a saber que isso é aqui, aquilo é ali, você sabe lidar, você sabe como contornar, como fazer as coisas acontecerem. É isso que acontece quando temos o conhecimento, quando sabemos como lidar com as coisas. E a transformação vem naturalmente. Tá? Como eu falei, se você passa por uma coisa muito ruim e você consegue superar, se passar novamente, você vai saber lidar com aquilo. Se você fugir, e muita gente foge, né, não tenta enfrentar de frente, foge, a coisa repete novamente lá na frente. Aí você diz, por que, pai, repete essas coisas? Porque você já tem condições de superar. Porque, como Jesus disse, o fardo que carregamos está de acordo com a nossa necessidade. Tudo aquilo que nós não podemos, não vai ser dado a nós. Isso vai ser lá na frente, uma outra existência. Se você pode já superar, é porque você pode enfrentar. Aquela pessoa que você não sabe, você deu de cara com ela, que você não perdoou um dia, ela pode aparecer na sua frente. Se ela apareceu, encare e tente sentir o seu coração. Respire, sente. Você vai guardar ódio? Vai ficar guardando aquela lembrança do que ela fez? Ou você vai a perdoar ela? Você já tem condição. Olha como acontecem as coisas, tá? Então, à medida em que nós vamos aprendendo, mais coisas vão surgindo. Aí você vai dizer assim, Paulo, peraí, quanto mais você é dado, mais você será pedido, já fala Jesus. Não, vamos entender o seguinte, quando você mais conhece, mais condições você tem de superar, de aprender. Como assim? Se você está ouvindo falar de amor, está buscando compreender melhor a você mesmo, você está se estudando, tá certo? O que você vai fazer? De repente, vem uma pessoa para cutucar você bem naquele seu defeito. Bom, você não se predispôs a querer crescer e mudar? Você buscou isso, você está buscando. Então, aí vem a resposta. E agora, como você vai lidar? Você está de frente. Aquela pessoa que você não perdoou ainda está na sua frente. Aí você respira e faz o seu trabalho. Sentiu-se em paz? Acabou. Prossegue seu caminho, porque você já superou. Assim é a nossa existência, aprendendo com a vida, um com os outros. E todos nós vamos crescendo, tá? Para isso, podemos aprender através da dor, como eles falam, ou através do amor. E o amor é muito melhor. Tá? E Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos auxilie a compreender a nós mesmos, a compreender esse amor que está dentro de cada um, que está em todos. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigada a todos que nos acompanharam. Quarta-feira, novamente, palestra com Camilo. Uma boa noite, fiquem com Deus, muita paz e muita luz.